Muito obrigado aí, a paróquia, por este convite para a gente passar um pouquinho desta noite juntos, meditando sobre essa realidade tão importante que é a dimensão social da nossa fé. Podem ter certeza, busquei me preparar bem para ser objetivo, claro, porque vocês estão percebendo, a gente está seguindo um pouco um caminho. Ontem, um pouco o contexto histórico desta dimensão social, da vivência social, da doutrina social da igreja. Hoje, os princípios desta doutrina, que de certo modo estão ainda bastante ligados com este contexto histórico, porque, como vocês viram ontem, este pensar social da igreja não é uma coisa assim de ontem. Isso está desde o início da vivência cristã, desde os primórdios da fé. E como nós vamos perceber hoje, estes princípios enunciados, e que é bom que nós tenhamos assim bastante clareza deles, são princípios também que, por mais que talvez mais recentemente nós tenhamos o cuidado de abordá-los, de buscar compreendê-los melhor, são coisas assim que estão também na raiz da nossa fé, desde a fundamentação bíblica mesmo. Então, é um caminho, como estou dizendo. Eu pensei em ser bastante objetivo, como disse, apresentar quais são estes princípios, porque neste caminho, amanhã nós teremos a oportunidade de compreender um pouco as encíclicas sociais, e aí a partir daí nós vamos percebendo também a aplicação destes princípios que estão norteando todo o pensar e fazer social da igreja. Então hoje é bom que nós saibamos quais são eles, o que significa cada um destes, essas palavras, o que significa dizer o princípio da subsidiariedade. A palavra é difícil de falar. O princípio da solidariedade, o que significa dizer isso? Para depois a gente compreender bem como ele se aplica de fato na vivência social. E aí eu pensei, como eu disse, sendo breve, o objetivo no final, a gente abre as perguntas de quem quiser perguntar alguma coisa, esclarecer e também contribuir com o seu parecer. Pode ser assim? Vocês são sempre tímidos assim ou só hoje? Na hora do pode assim, meio sem jeito, meio calado. Eu não vou ficar lendo não, mas eu gosto de ter um papelzinho na mão para a gente orientar um pouco, para não correr o risco de ficar perdido nem repetitivo. Estes princípios que nós vamos conversar um pouco aqui hoje, eles estão bem formulados e sintetizados no compêndio da doutrina social da igreja, que seguramente vocês tiveram ocasião de ouvir falar ontem. Lá nós temos um capítulo bastante próprio destinado à apresentação destes princípios. Mas é interessante que, logo no início deste capítulo, que vai apresentar os princípios desta doutrina social, se diz, mas o princípio primeiro foi tratado no capítulo anterior, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Este deve ser o primeiro princípio que nós vamos considerar, porque, de certo modo, todos os outros estão abarcados neste princípio primeiro, da dignidade da pessoa humana. Porque cada pessoa humana tem uma dignidade que lhe é própria, nós podemos falar então destes outros, como falaremos adiante. O que diz este princípio da dignidade da pessoa humana? A igreja entende e valoriza este termo pessoa, porque podia dizer a dignidade do humano, mas este humano é pessoa, dá um caráter personalista ao agir a dimensão social da igreja. E nos faz compreender que cada ser humano é único, irrepetível e por isso tem um valor incomparável. Porque cada ser humano é criatura de Deus, ele tem este valor incomparável, é único e irrepetível. Eu não sei se eu, às vezes, me equivoco, mas eu tenho a impressão de que nós temos facilidade para compreender isso. Em algumas dimensões e em outras isso não é tão presente. No ramo da bioética, por exemplo, com muita facilidade nós invocamos este princípio. Não, a pessoa humana está acima de tudo, é inviolável, tem a sua dignidade,
Mas agora acabaram de falar aqui, por exemplo, dessa dimensão ambiental. A gente não vê esse princípio da dignidade da pessoa humana por ali. A gente acha muito normal, por exemplo, a mineração, e a gente até justifica a necessidade do progresso, e aí a gente vai esquecendo destes princípios que devem ser fundamentais. E me corrijam se eu estiver errado, parece que a gente aplica com muita facilidade em algumas dimensões, e em outras a gente fica devendo. Com muito entusiasmo a gente usa este princípio e deve usar mesmo na defesa da vida, por exemplo, mas nas relações de trabalho a gente não considera isso. Acha normal, às vezes, uma pessoa ser submetida a um regime de trabalho que oprime aquela pessoa, que gera muitos efeitos negativos mesmo na saúde daquele que está ali naquele regime de trabalho. Como eu disse, este princípio da dignidade da pessoa humana, que nos faz compreender que cada um tem um valor em si, nos liberta também desta tentação de selecionar quem é merecedor de ser considerado e quem não deve ser considerado. Porque, mais uma vez, não sei se eu estou sendo pessimista demais pelo que eu vejo por aí afora, mas parece que às vezes a gente faz um esforço muito grande também de calar alguns. Este grupo aqui tem uma dignidade também que deve ser preservada. Aqueles outros ali não têm tanto valor o que dizem, os seus anseios, as suas preocupações, como se a gente pudesse então medir esta dignidade. Para alguns ela é maior, para outros essa dignidade se torna menor, e por isso eles são descartáveis. Por isso a gente não precisa se ater a estes, a gente não precisa dar tanta atenção. Talvez seja o contrário, estes que a gente considera descartáveis são aqueles que estão com a sua dignidade mais violentada, e são aqueles que nós precisamos conseguir ouvir mais, para também ajudar na valorização desta dignidade. Então, com o termo pessoa, como disse, a igreja quer dizer que cada ser humano possui uma dignidade que não pode ser violada, que o homem é capaz de conhecer a si, refletir sobre si, ter liberdade nas suas decisões e relacionar-se com os outros. Considerar isso, que o homem é capaz de conhecer e que, portanto, tem um princípio criativo, que o homem é capaz de relacionar-se. Então, há um princípio aí de sociabilidade. Precisa estar bastante claro, porque os próximos princípios, e como disse, parece estar dentro deste grande guarda-chuva do princípio da dignidade da pessoa humana, se sustentam a partir desta consciência da capacidade de socialização, da capacidade, como disse, criativa de cada pessoa humana. Então, este princípio, por mais que seja, como disse, o mais importante, é bastante breve a gente dizer sobre ele e parece fácil de compreender. Cada pessoa é única, irrepetível, tem um valor em si e esta dignidade não pode ser violada. Esta dignidade precisa ser preservada. Então, todo o nosso trabalho, todo o nosso agir social deve se direcionar na preservação e na valorização desta dignidade. Aqui está o parâmetro maior, o parâmetro primeiro. E como nós estamos num ambiente eclesial, nós podemos dizer e perceber que não é simplesmente uma questão ideológica este nosso agir, esta nossa preocupação. É antes uma necessidade de fé, porque, como disse, é enraizado também na exegese, no estudo da palavra de Deus, nós consideramos que esta dignidade nos vem então do fato de sermos criaturas de Deus, de todos nós termos sido criados por Ele. Um segundo princípio que nós precisamos tratar graças a Deus, é uma oportunidade boa de tomar água. Ultimamente eu tenho bebido muito pouca água, então vou valorizar aqui hoje.
Um segundo princípio é o princípio do bem comum. Dentro deste princípio do bem comum, nós trataremos logo a seguir da destinação universal dos bens. Há quem coloque como um princípio à parte, mas, como dizia aqui no compêndio da doutrina social, a destinação universal dos bens aparece como um desdobramento, se assim podemos dizer, deste princípio do bem comum. O que nos diz esse princípio do bem comum? Nos faz perceber que, porque o ser humano é capaz de socializar-se, o bem de todos é um valor que deve ser buscado, é um valor que deve ser alcançado. Mas este bem de todos que deve ser alcançado não é simplesmente a somatória do bem individual. Não é cada um estando bem, está tudo resolvido. Este princípio nos faz perceber que enquanto sociedade, e aí nas diferentes organizações, seja nas menores, seja nas organizações maiores, do indivíduo até o Estado, a meta a ser alcançada, que precisa ser buscada sempre, de modo incessante, é este bem comum. Todos precisam estar bem, economicamente, culturalmente, ter o acesso aos recursos necessários de modo igualitário, porque por aquela dignidade que é comum a todos, todos devem ter a mesma possibilidade de acesso aos recursos. Mais uma vez, é um princípio muito importante e necessário, porque também, sem medo de dizer, não sei se é meu pessimismo, mas não parece ser uma realidade tão própria a nós, essa busca do bem comum como um bem de todos. Às vezes a gente se preocupa muito com o bem do indivíduo, e aí há alguns indivíduos que estão, de fato, muito bem às custas da violação do direito do outro. Então não é isso que nós buscamos, como que se cada um precisasse, a seu modo, passando por cima de outro, atropelando o outro, buscar o seu bem pessoal. Eu preciso buscar o meu bem pessoal, o indivíduo, ligado nesta consciência social. A nossa sociedade precisa caminhar nesta direção do bem comum. A nossa sociedade precisa encontrar uma forma de integrar a todos. O bem comum, a igreja entende, ele é sobretudo moral. É aquelas propriedades da sociedade que permitem ao ser humano, como indivíduo, como pessoa, progredir em qualidade de vida material, social, espiritual. E aí, repito, como indivíduo, como pessoa, em sociedade. Não é uma realização puramente individual. E um desdobramento muito forte e, sem dúvida, o principal deste princípio do bem comum é a destinação universal dos bens. E o que nos diz esta ideia da destinação universal dos bens? E, como disse, nós podemos compreender dentro do princípio do bem comum. Parte da constatação de que, ao criar o mundo, Deus agiu com uma finalidade conforme sua natureza. E aqui beira até um princípio metafísico. Deus é o próprio ser e por isso ele é bom. Ao criar o mundo, ele cria conforme a sua natureza. Cria o mundo para que o mundo seja bom, seja o bem em essência. E, portanto, ao criar os seres humanos, os demais animais na terra, Deus destinou ao uso e ao cuidado do homem a criação, como nós lemos no livro do Gênesis. E aí, a interpretação cristã dos primeiros séculos considerou, a partir deste relato da criação, que o acesso aos meios de subsistência é por direito natural comum a todos. E aqui nós precisamos diferenciar isso, porque ao reconhecer o justo direito da propriedade privada, a igreja diz isso é de direito positivo, ao passo que esse direito
esse acesso aos meios de subsistência é de direito natural. A propriedade privada, então, é um meio, um modo de organização própria dos homens, ao passo que este direito ao acesso aos meios de subsistência, isto já é natural, é intrínseco a cada pessoa humana. Por isso a destinação universal dos bens deve estar acima da propriedade privada. E, mais uma vez, parece que nós valorizamos mais a propriedade privada, o meu interesse, o meu valor, aquilo que é meu, pode sobrar para mim, mas não pode se destinar ao outro. Não pode se destinar à função primeira, que é o bem comum. Santo Ambrósio, comentando a respeito desta interpretação cristã, diz assim: a natureza produziu seus bens em profusão, oferecendo-os em comum a todos. Deus ordenou que tudo fosse produzido, gerado, de maneira a servir de alimento comum a todos, e a terra fosse propriedade comum. E Clemente de Alexandria, falando um pouco do absurdo desta hipervalorização, pensa já naquele tempo, da propriedade privada, diz assim: Deus nos tem dado a faculdade do uso, porém só para conter o necessário, e quer, por outra parte, que o uso seja comum. É absurdo que um só viva entre deleites e que os demais estejam na miséria. Isso, naquele tempo, começo do cristianismo. Como, gente, parece isso hoje? Utilidade, que o pessoal está lembrando que tem uma moto com um capacete e bolsa lá embaixo, não tem ninguém vigiando. Então é bom, porque aí é a propriedade privada. Pode preservar, às vezes alguém pode levar. Então, você tem uma bolsa, um capacete, está na moto. Não sei se está aqui a pessoa, se for de alguém, é bom guardar. Sem violar a propriedade privada e o destino universal da moto. Como disse, é justo ter a propriedade privada desde que cumpra esses requisitos. Hoje, talvez mais do que nunca, nós precisamos redescobrir este princípio do bem comum através da destinação universal dos bens. A propriedade privada, então, como dizia, ela é mais uma convenção humana criada para atender às necessidades de organização e governo da sociedade. Sua existência no direito positivo, vista como legítima e necessária, não elimina a exigência de que seu uso fosse direcionado e compatível com o bem comum. Os homens seriam meros possuidores, usufrutários daquilo que por direito natural pertence a Deus e a todos. E aqui nós temos então dois pontos muito sensíveis. O primeiro, Deus fez então o mundo de forma que todos os homens têm direito de gozar dele, dos recursos que ele oferece, e por isso um sistema econômico que impeça ao homem mais simples a possibilidade de acesso aos meios necessários para a sobrevivência constitui, e aqui atenção ao termo, uma violação grave da dignidade da pessoa humana. Por isso que disse que aquele primeiro é, assim, de certo modo, um princípio fundamental. Um sistema econômico, então, que privilegie a propriedade privada, que impeça a alguns o acesso daquilo que é necessário, que por direito pertence a todos, é uma afronta, é uma violação grave à dignidade da pessoa humana. E, portanto, sem nenhuma ideologia aqui também, um sistema econômico nestes moldes precisa ser compatível, porque não é compatível com a vivência cristã da fé. Depois, o segundo ponto, sendo que Deus fez o mundo para o proveito do homem, a natureza deve servir ao homem, e não o homem servir à natureza. E, por conseguinte, ampliando um pouco este raciocínio, nós percebemos que significa isso também que o homem não pode estar a serviço da economia, e sim a economia
a serviço do homem. Então a gente precisa virar um pouco os polos da relação, porque hoje, o que nós percebemos? Mesmo nas relações de trabalho, quem está a serviço de quem? O homem da economia ou a economia está a serviço do homem? Aquele que produz nem sempre tem a possibilidade de usufruir daquilo que produz. Produz a alguns poucos que têm acesso àquilo que foi produzido por um outro. É preciso mudar um pouco esta lógica. Não é o homem que deve ser explorado pela economia. A economia deve estar a serviço do homem. Porque o bem que nós buscamos é o bem comum a todos, através da destinação universal dos bens. Então, a economia deve ser organizada de modo a permitir que todos tenham acesso àquilo que é necessário, e não que o acesso fique restrito à mão de alguns poucos. Então, este é o segundo princípio do bem comum. Perfeito? Tranquilo até aí? Eu estou ficando com medo, que nem para falar tranquilo, vocês estão falando, o que está acontecendo? O terceiro princípio é o princípio falar devagarzinho, que até minha língua volta para falar, da subsidiariedade. Mas não é um elogio, não preocupa não estou xingando, né? É elogio. Em alguma medida mas só nessa medida da quantidade de letras. O princípio da subsidiariedade fundamenta-se na constatação de que Deus criou o homem com uma capacidade criativa, como eu disse. Essa capacidade criativa e empreendedora. Tal que seria injusto limitar ou retirar do homem a sua liberdade de se valer de sua força de trabalho e cooperação. Assim, cabe ao Estado fazer apenas aquilo que as pessoas sozinhas ou em comunidade não são capazes de fazer por si próprias de modo eficiente e socialmente responsável. Em síntese, esse princípio nos faz perceber que cada atividade da sociedade é confiada primeiramente a grupos pequenos. O organismo maior deve influenciar apenas para subsidiar aquilo que o organismo menor não consegue fazer. De modo que considerar, por exemplo, que o Estado, interferindo na vida do homem, do indivíduo, exclua qualquer possibilidade desta atividade criativa e empreendedora. Não dá certo. Cabe ao homem, e aí há um termo que é usado também na doutrina social da igreja, eu esqueci o termo agora, mas como que para dizer os organismos, como que de mediações entre a grande sociedade, o Estado e o indivíduo, como as organizações, os sindicatos, que são organismos que estão aí no meio, entre a grande organização social, o Estado e o indivíduo. O que é possível ser feito pelo indivíduo compete a ele. E aquilo que ele não pode fazer de modo eficiente, o Estado deve subsidiá-lo. Se isto pode ser feito, por exemplo, numa organização, numa associação, cabe a esta associação fazê-lo. E não o Estado, por exemplo, tomar o espaço, o lugar desta associação, deste sindicato, deste organismo. Por isso, subsidiar, ser apoio, complementar aquilo que não pode ser feito pelo organismo menor. Por exemplo, quando uma família tem problemas, o Estado só pode intervir se a família ou os pais são impotentes para encontrar a solução. Este princípio deve fortalecer a liberdade dos indivíduos, também dos grupos, das associações,
e impedir o excesso de centralização. A iniciativa individual deve ser fortalecida, porque pode ajudar-se a si mesmo e representa um componente significativo da dignidade da pessoa. Precisamos tomar cuidado também, porque aí nós falamos aqui, isso valoriza a liberdade da pessoa, e que é um valor inalienável, nós sabemos bem. Mas hoje em dia também, essa ideia da liberdade foi tomada por algum discurso assim, que meio abrupto, e precisamos defender, lutar pela liberdade. O que é que a gente compreende como esta liberdade? Deve ser esta possibilidade, esta capacidade do homem empreender, criar, solucionar os seus problemas. Isso não é uma coisa individualista, porque esta capacidade, ela tem uma incidência social. A capacidade criativa não é nunca fechada a mim mesmo. Ela produz efeito no ambiente em que eu estou. Como no exemplo que eu disse, os pais são capazes de resolver o problema do filho, e por algum motivo o Estado precisa intervir. Se o contrário acontece, se os pais são capazes de solucionar aquele problema, isso gera também conhecimento de mundo que é socializado, e a minha capacidade de gerenciar aquele problema pode auxiliar também o outro. Agora, se o Estado intervém ainda nos menores detalhes, aí se converte, claro, numa amarra à liberdade e viola, mais uma vez, a dignidade da pessoa humana. Lembrei o termo, corpos intermediários, que são estes organismos entre o indivíduo e a grande sociedade. E aí, no princípio de subsidiariedade, como no princípio do bem comum, a incidência era a destinação universal dos bens, no princípio de subsidiariedade, um grande direcionamento é a ideia e os meios de participação. Este princípio nos faz perceber que cabe ao homem assumir os espaços de representatividade, fazendo-se participar da vida pública, fazendo-se participar da organização social, não viver de modo alheio. Quantas vezes nós escutamos de alguém dizendo por aí, eu não me envolvo nisso porque não vai gerar resultado, não tem fruto, e uma visão assim bastante pessimista. Cabe a nós este envolvimento e esta participação, ocupar os espaços de decisão, ocupar os espaços de debate, porque se nós não ocupamos este espaço, nós, de certo modo, oferecemos a outros a oportunidade de ocupá-los, que nem sempre estarão tão bem intencionados e movidos por princípios tão claros. E esta participação se dá em que modo? A participação nos organismos políticos, e hoje pelo menos na nossa realidade, esta participação se desenvolve pelos meios democráticos de disputa para assumir uma vaga nos organismos. Bom, tá bem, deixa, não vou fazer um comentário deles. Mas também nos organismos mais próprios, as associações, como disse, os sindicatos, todos estes espaços precisam de uma participação ativa e de uma representatividade. Por fim, o último princípio, que é o princípio, esse é mais fácil de falar, da solidariedade. Esse não enrola a língua, não. Porque, como nós reconhecemos no princípio da dignidade da pessoa humana, o ser humano tem uma capacidade social, e nós percebemos isso. Ninguém está aqui neste mundo sozinho, ninguém vive só para si, e por mais que de vez em quando alguém fala, não, agora eu vou viver para mim, vou me relacionar mais com ninguém, isso não é possível. Você tem que ir ao mercado e você encontra com um, você tem na rua você encontra com outro, e não tem
papel de bala que você joga no chão, às vezes na rua, tem uma incidência social, como também as boas atitudes. Porque o homem tem essa capacidade de vivência social, o princípio da solidariedade nos faz perceber que não é bastante apenas o Estado garantir às pessoas seu direito de liberdade associativa, cooperativa, mas também cabe a ele, por meio da assistência social e da justiça tributária, assegurar a justa repartição dos deveres de ajuda e solidariedade para com os mais pobres e os desvalidos. Deve o Estado, portanto, ser um instrumento de solidariedade. Deve o Estado, então, garantir, assegurar esta capacidade de que todos tenham acesso aos meios necessários, garantir que as coisas necessárias sejam distribuídas de modo mais igualitário. Este princípio de solidariedade tem uma incidência macro quando nós pensamos também na organização política mundial. A obrigação dos países desenvolvidos tem com os países em desenvolvimento. Esse princípio de solidariedade nos faz perceber que os países desenvolvidos têm a obrigação de socorrer aquilo que é necessário aos países em desenvolvimento. Não numa manifestação imperialista, fazendo incidir sobre aquele país em desenvolvimento os interesses do país desenvolvido. Não é por aí. É socorrer com aquilo que é necessário. Não é de vez em quando dizer, vamos a tal lugar restabelecer alguns valores lá. No final, quem foi restabelecer os valores é que sai bastante enriquecido daquela empreitada. Isso não é o princípio de solidariedade. Não pode ser assim. Precisa ser um princípio responsável. Porque, mais uma vez, pela destinação universal dos bens, aquilo que pertence, aquilo que está nos países ricos, não pertence apenas a eles. Pertence também àqueles que estão nos países em desenvolvimento e que muitas vezes estão em desenvolvimento por N fatores que não simplesmente a estrutura do país. Basta ver, mais uma vez, não sei se com pessimismo, o nosso país, com tanta abundância de recursos, com tanta fartura de tantas coisas, nós estamos ainda neste processo de uma injustiça social muito grande. Falta recurso, falta alimento no Brasil. Acho que todos nós concordamos que não. Falta o quê? Uma distribuição igualitária, uma distribuição justa destes meios. Então, como os países desenvolvidos no horizonte macro têm a obrigação de socorrer os países desenvolvidos, no horizonte micro, considerando a nossa realidade, como disse, nós temos obrigação de lançar mão dos meios necessários para um equilíbrio maior entre as pessoas, nessas relações econômicas, comerciais, reduzir a injustiça social, reduzir este abismo que existe hoje entre ricos e pobres. Há um abismo enorme aí. Isso não está de acordo com aquilo que é um princípio fundamental da doutrina social da Igreja, porque este abismo, mais uma vez, viola gravemente a dignidade da pessoa humana. Então, eu não sei se eu consegui fazer o objetivo como eu queria. Acho que em breve eu até fui, espero que tenha ficado claro também. Mas, recapitulando, eu sempre, quando eu era menino, eu assistia muito aquele Telecurso 2000, e mesmo agora, depois mais velho, de vez em quando eu durmo na casa da minha bisavó, ela está com 94 anos. Dizem que idoso tem pouco sono, então tem dia que 4 da manhã já está com a televisão ligada para rezar, e eu vou lembrando as aulas de química, de matemática, como Telecurso 2000, sempre tem lá, se liga aí que é hora da revisão. Então eu gosto de sempre terminar com um breve resumo daquilo que foi dito. Mais uma vez,
alguém disse: vamos colocar algumas balizas aqui. Isto é aquilo que brota de toda reflexão e agir social da igreja desde o início do cristianismo. Por isso eu fiz questão de trazer aqui, naquele momento, citações de Ambrósio, citação de Clemente de Alexandria, para mostrar que isso é bastante antigo. Estes princípios é que norteiam o pensamento social da igreja e devem nortear de modo amplo. Como disse aquela vez, lá ao começo, não basta que nós sejamos prontos para aplicar um princípio numa dimensão da vida social e não estejamos prontos a aplicá-lo em outra. Por isso a gente precisa ficar muito atento, porque a nossa defesa da vida, da dignidade da pessoa, quando dizemos, por exemplo, não se deve abortar, não se deve fazer eutanásia, a vida humana é sagrada e inviolável da geração até o seu fim natural, nós precisamos também, com esta mesma força, defender relações justas de trabalho, defender o cuidado de uma casa comum, com o meio ambiente. Tudo isso passa por este princípio da dignidade da pessoa humana, que é o grande princípio que, de certo modo, abarca os outros. Cada pessoa é única e irrepetível, tem um valor em si. Este valor não é negociável, todos têm o mesmo valor, os que nós queremos ouvir e os que não queremos, os que nós integramos e também os que nós excluímos. Todos têm o mesmo valor. Por este valor, deve-se almejar, enquanto indivíduo e sociedade, o bem comum, que não é a simples somatória do bem dos indivíduos, é o bem da sociedade, uma sociedade saudável, justa, bem organizada, igualitária. Este é o bem a ser perseguido, através da destinação universal dos bens. Aquilo que foi feito por Deus é de direito de todos. E por isso, o sistema econômico que priva o homem do acesso ao necessário é uma grave violação da sua dignidade. Por ser criativo, empreendedor, cabe também ao homem, segundo o princípio de subsidiariedade, fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. E o Estado deve então subsidiar aquilo que o indivíduo, por sua própria força, não pode fazer de modo eficaz. Não deve ser um Estado total, ou seja, que planifica toda a vida social, mas também não pode ser um Estado mínimo, que deixa cada ser humano, cada pessoa, de certo modo, livre à sua própria sorte. Este princípio de subsidiariedade se liga também, de certo modo, com o princípio de solidariedade, porque aquilo que foi feito, pensado, não é só propriedade de um grupo, deve ser partilhado a fim de reduzir as injustiças e as desigualdades. Essa foi a revisão das Telecos 2023.